Olá, galera. Tudo bom? Gente, me desculpa, né? Faz mais que um mês, né? Que eu não consegui postar vídeo, né? Postar curso, né? Aqui. Por causa que eu estava com dificuldade. Mas por enquanto, gente, vamos continuar, né? Dessa vez, vamos continuar sem parar. Pessoal, não esquece, eu quero agradecer a você que continuar, né? Continuar curtindo, continuar assistindo, né? Os vídeos, porque eu vi que o canal tá crescendo, tá bombando. Muito obrigado por tudo. Então, pessoal, me desculpa, né? Me desculpa porque eu deveria continuar, né? Mas só que a gente sabe, né? Na vida tem alto, tem baixo, né? Aí por causa de um, né, problema, aí eu parei um pouquinho, né? Mas por enquanto vamos continuar, né? Dessa vez vamos continuar com toda a força, né? Vamos continuar. Então, hoje, pessoal, vamos vamos conversar sobre um assunto que eu acredito que você vai gostar. A gente fala o crioulo. Eu agradeço a você que estuda bastante, né, o crioulo. Eu vi que tem, né, bastante gente que sai falando bem, né? Que sai falando bem. Eu fico muito feliz, né, de ver isso. E isso também, né, me encoraja, né, de continuar, né? De continuar postando. Então, por isso, hoje a gente vai fazer uma revisão, né? Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma revisão sobre a negação em crioulo haitiano. Que, gente, talvez você não prestar atenção quando você conversa com o haitiano usa, né? Usa pelo menos 3 formas de negação em crioulo. É isso que eu vou te ensinar hoje. Talvez você já praticou, mas você pode até praticar sem levar em conta. Mas eu vou mostrar para você como para você, né, praticar, né, de uma maneira, né, de uma maneira clara, né, e simples. Vamos começar já? Gente, muito obrigado por tudo, né? O canal está crescendo, está bombando. Muito obrigado. Vamos compartilhar a tela, né? Vamos para a tela, né? A gente não pode ficar falando muito, né? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar o nosso curso de hoje. Como eu já falei, vamos estudar a negação, né? Vamos fazer, né? Digamos assim, vamos fazer uma revisão, né, sobre esse assunto. Vamos começar com a primeira negação em crioulo. Vamos ver passado, a negação no passado recente, né? No passado recente. Vamos colocar aqui. Vamos lá, gente. Opa, deixa eu arrumar aqui. Vamos ver aqui a negação. Opa, vamos lá. A negação. Vamos estudar no passado recente. A negação no passado recente. Para a gente entender. Tá. Aqui a negação no passado recente. Gente, quando você vai usar a negação no passado recente,
você vai se lembrar. O passado recente é um passado, uma coisa, por exemplo, que aconteceu de manhã, é um passado recente, né? Recente. Uma coisa que aconteceu agora há pouco é um passado recente. Para a gente fazer a diferença entre o passado recente e passado, né? Digamos assim. O passado antigo, né? Vamos estudar essa aqui para a gente entender. Aí, a negação no passado recente, o que a gente usa para empregar a negação no passado recente. Então, a gente usa essa aqui, gente, a gente usa o pá. A gente usa pá. Esse pá aqui, gente, pode ser duas coisas. Pode ser, né? A gente está revisando, né, gente? Eu já falei disso, né? Esse pá pode ser a negação não, não é, gente? Pode ser não, ou pode ser também passo, né? Pode ser passo em português. Pode ser não, pode ser passo, dependendo como você vai usar, tá? Agora, vamos ver um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender. E vamos colocar dois exemplos, um exemplo, né, do passado recente, um exemplo usando para como passo. Um exemplo do passado recente, a gente pode falar, por exemplo, muito, deixa eu colocar muito mesmo, para a gente entender, muito para venir, muito para venir na Caio. Muito para venir lá caiu, ou não caiu, mas vou colocar lá caiu. Muito para venir lá caiu, matenha. Muito para venir lá caiu, matenha. Muito para venir lá caiu, matenha. Então, essa aqui, gente, é um passado recente que diz que de manhã não foi na sua casa. De manhã. Né? De manhã não foi na sua casa. Então, moi pas vini la caiu matin. La caiu matin, né? Moi pas vini. Vamos tirar essa aqui. Vamos tirar esse na aqui. Na aqui vai dar problema, né? Na la caiu, não. A gente não fala na la caiu. A gente faz la caiu. O não caiu. Aí, se eu quiser deixar não, aí ele ia tirar lá, né? Eu ia tirar lá, aí ele ia ficar, meu pavini não caiu. Mas se a gente deixar lá cai, a gente tem que tirar não. Certo? Então, aqui, gente, como passado recente, a gente usa pá. A gente tem que lembrar disso. A gente usa para falar do passado recente. Do passado recente. Tá. Agora, vamos usar para no outro exemplo, né? No sentido de passo. Vamos colocar para aqui, para no sentido de passo. Tá? Vamos ver um exemplo, para a gente entender melhor, né? Vamos colocar essa aqui para a gente entender. Aí vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender. Aqui eu disse pas a pas, né? Pas a pas na rive. Tem outro haitiano, né? Tem outro haitiano que fala se participa na rive.
essa aqui é mais crioulo, deixa eu colocar, é mais original, né? Bom, deixa eu colocar a tia na frente para a gente entender melhor, né? Se participar na rive. Se participar na rive. Essa aqui, gente, esse na rive aqui, bom, eu acho que eu preciso fazer um curso sobre esse assunto. Não vai dar tempo para a gente discutir esse na aqui, porque eu colocar na, né, separado, eu coloco na separado, esse na aqui é uma abreviação entre no a, né? Tem uma continuidade na ação, né? Tipo, na rive. A gente precisa prestar atenção. Essa aqui, gente, é puro crioulo. É puro crioulo haitiano. Puro. Quer dizer o quê? Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com um crioulo francisado. Não tem. É puro crioulo mesmo. Mas eu preciso fazer um curso para a gente entender essa abreviação aqui. Agora, a gente, se participar na rive. Se participar na rive, se a gente traduzir o pé da letra, aí vai ficar pequenos passos. Vamos chegar lá, né? O devagar chega. Pode ter esse sentido também. Agora, a gente entendeu quando é para você usar, quando você vai empregar passado recente, você vai usar pá. Você vai colocar pá na sua frase, né? Você vai colocar pá para você expressar passado recente. Passado recente é o quê? É uma coisa que aconteceu de manhã, é uma coisa que aconteceu agora há pouco. Aí a gente chama, né, de passado recente. Agora, a gente vamos ver um outro passado, passado do passado, o passado antigo. Bom, vamos falar isso, passado antigo. Vamos colocar aqui, só para a gente fazer a diferença, vamos colocar aqui passado antigo. Passado antigo, né? O passado do passado. A gente vai prestar atenção aqui, a gente usa parte. A gente usa aqui, gente, vamos usar parte. Parte aqui é para falar de um passado bem passado, né? Uma coisa que aconteceu ontem, uma coisa que aconteceu semana passada, uma coisa que aconteceu mês passado ou ano passado. Aí você vai usar parte para você, né, falar de um passado antigo. Tá. Agora vamos ver um exemplo. Aí o que a gente precisa entender, esse parte também pode ser, a gente precisa entender esse parte também significar não no passado, né, gente? É não no passado antigo, né? Não no passado antigo. Beleza? Tá. Eu escrevi tudo isso para você entender bem, certo? Agora vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Minha mão tá suando, gente, mas é a minha temperatura que é assim mesmo. Minha mão ficou suando, aí me impede de digitar bem. Tá, agora vamos lá, pessoal. Vamos ver um exemplo aqui.
Vamos usar mês passado para a gente entender melhor, né? Vamos usar mês passado para mostrar a gente. Moi passé a, moi passé a, li, vamos colocar ali mesmo. Moi passé a, li pâté, li. Eu vou escrever, né? Eu vou escrever de uma maneira simples, detalhada, mas depois eu vou fazer um jogo para a gente entender. Agora vamos mostrar. Moi passé a, li pâté, well, li pâté, ouais, moins. Li pâté, ouais, moins. Li pâté, ouais, moins. Só que, gente, um haitiano que vai falar, o haitiano não vai falar li pâté, ouais, moins. Ele não vai perder tempo, né, usando pâté. Ele vai usar pâté, li pâté, ouais, moins. Mas a gente vai tomar cuidado quando a gente vai usar pâté. Na escrita, talvez falando, não tem problema, né? Falando, a gente vai falar pâté. Mas na escrita, a gente vai tomar cuidado para a gente não juntar o que eu vou falar aqui. A gente vai tomar cuidado para não juntar, para não escrever assim. Pá. Se a gente escrever assim, bom, a gente já viu, mas eu estou fazendo um curso, né? Eu estou ensinando você a entender bem o crioulo. Eu estou fazendo um curso certo para você poder aprender bem o crioulo. Você vai achar isso aqui, né, no livro, você vai achar, o haitiano escreveu assim, desse jeito, mas se escrever desse jeito, está errado. Você sabe por que está errado? Porque esse pato aqui tem um outro significado. Quando você misturar pá com T, para abreviar pâté, aí fica pato junto, esse pato, você sabe o que quer dizer? Quer dizer essa aqui, quer dizer massa. Massa de farinha, de você fazer pastel. Né? Quando você junta pá com o T, aí você quer dizer, aí você está fora da negação, você está falando de massa, de farinha, massa de fazer pastel. Então, quer dizer, você tá fora da negação. Então, a gente vai tomar cuidado quando a gente escrever pat, né? Falando, né, de negação passado, né? Passado antigo, a gente vai tomar cuidado para escrever assim, gente. Não esquece, essa aqui quer dizer massa, né? É massa com, eu acho assim, né? Quer dizer massa. Então, essa aqui, quando tá assim, é massa. Agora, pá, que significa a negação, a gente vai escrever assim. Pá. A gente vai escrever assim. Certo? Agora, vamos ver um exemplo para a gente, né? Para a gente terminar. Vamos ver um exemplo. Se a gente falar moins pat, vamos usar nu. Vamos usar nu nesse exemplo para a gente nu pat ali, no pat ali na rua, no pat ali na rua semana passeia. No pat ali na rua
semaine. Essa semana aqui, gente, eu posso escrever assim se eu quiser. Semaine passée. Eu posso estar ali na rua, semaine passée. Eu posso usar também semaine também. Eu posso tirar esse acento forte. Eu posso colocar 2 N também. Vai escrever semaine também. Mas a forma correta de escrever é desse jeito, né? Que eu escrevo aqui, né? Semaine é com accent forte em crioulo. Então, a gente, né, de uma forma simples e detalhada, a gente acabou de aprender como usar passado recente, né, negativamente, e como usar passado antigo, né, o passado do passado, né, a gente usa pas no passado recente e partir, ou quando a gente abreviar, ficar pas, mas ficar pas com duas palavras, não é só uma. Se você colocar pas com T, aí você junta os dois, quer dizer massa, não é a negação. Mas eu estou ensinando certo aqui. Você vai encontrar isso nos livros, né, nos textos que você vai ler, mas você vai saber que está errado, certo? Agora vamos ver, gente, vamos utilizar. Agora a gente já viu, né? Passado recente e passado, né? E antigo. Agora a gente tem um futuro do presente, né? Essa aqui parece futuro do presente. Tem pessoa que está falando o que ele está falando aí, futuro do presente. Aí, vamos lá. Futuro do presente, gente. Em crioulo, como você vai usar futuro do presente? Futuro do presente, como a gente pode explicar? Futuro do presente, eu vou utilizar futuro do presente para uma coisa que vai acontecer em breve. Aí é futuro do presente. Futuro do presente, a gente usa essa negação, gente. Vamos estudar isso uma vez por todas. A gente usa papo. Papo. Tá? A gente usa papo. Não esquece, a gente está estudando agora futuro do presente. Tá? Futuro do presente. Agora vamos lá. Esse papo também pode ser padre da Igreja Católica. Esse aquele homem que está chefiando a Igreja Católica também é papa. A gente fala papa também. Ele se chama papa em crioulo. Certo? Agora vamos lá. Esse papa aqui, gente, lembramos que esse papo é o que, gente? É não. É não para a gente falar do futuro do presente. Vamos ver um exemplo para a gente entender, né? Uma vez por todas. Esse exemplo que eu vou dar aqui, a gente vai ver a diferença. Se eu falar, por exemplo, se eu falar essa aqui, gente. Se eu falar essa aqui, vamos usar nu. Eu gosto de usar nu. No papo sorti jodia. No papo sorti
jodia. Jodia a gente pode colocar assim se eu quiser. Senão, eu posso colocar também jodia. Eu pode colocar separado se eu quiser. Não tem problema. Mas vou deixar separado. Não pode sortir jodia. Quando eu deixar separado, tem sentido de hoje. E hoje no sentido de esse. Bom, não sei exatamente explicar, mas eu acredito que você já entendeu. Tá. Tem sentido de hoje. Hoje mesmo. Não pode sortir jodia. Não pode sortir jodia. Quando a gente escreve jodia com só uma palavra, tem sentido de... pode ter sentido de, por exemplo, nesses dias, vem acontecendo. Aí, isso não tem a ver de hoje, especificamente. É judia em uma palavra só. Uma palavra só pode ter sentido de hoje mesmo, mas pode ter sentido falando, por exemplo, nesses dias, né? Aí pode ter esse sentido também. Então, quando eu separei, aí quer dizer hoje mesmo, né? Judia no papo sorti. Judia ou no papo sorti judia. No papo sorti judia. Esse aqui, gente, é um exemplo do futuro do presente em crioulo. Então, em crioulo, a gente usa papo para falar do futuro do presente. Bom, pode ser outro futuro também, não tem problema. Só que você vai se lembrar que você vai usar no futuro a negação papo. Papo. Então, gente, eu acho que esse aqui foi o nosso curso. E vamos fazer uma recapitulação, né? Vamos recapitular. A gente usa para falar de quê? Para falar de passado, né? Para falar do passado recente. A gente usa para. A gente usa parte, o pat, né? Separado. Para falar de quê? Para falar de passado antigo. E a gente usa papo, o que a gente acabou de ver, né? Agora, para falar de futuro do presente. De futuro do presente. Do presente, né? Tá. Agora, gente, eu vou deixar um provérbio, né? Vamos usar um provérbio aqui. Eu vou passar esse provérbio, né, para vocês aqui. Essa aqui é bem... Essa aqui eu sei o provérbio que eu vou deixar aqui, gente. Essa aqui é bem crioulo mesmo. Né? Essa aqui não tem nada a ver com o francês, né? A maioria das vezes eu falo um crioulo, né, francisado, mas essa aqui agora eu tô falando crioulo mesmo. Tá, vamos mostrar um exemplo aqui. Vamos terminar com esse exemplo, pessoal. Provérbio, não é exemplo. Vamos mostrar. Nesse provérbio, gente, é um provérbio. O que eu gosto muito com o crioulo? Os provérbios são provérbios que faz parte na vida cotidiana, né? Cotidiana que a gente, né, está levando. Por exemplo, esse provérbio que eu vou passar para vocês, falar se o concluir, for o concachê. Se o concluir for
Falcon Caché. Se o concurso for com cachê. Se o concurso para com cachê, o que vai acontecer? Você pode continuar correndo. Até quando você vai correr? Né? Até quando você vai perder força de correr? Ninguém sabe. Se você sabe correr, você precisa também saber se esconder. Porque quando chegar o momento você perdeu força, né? Correndo, você precisa saber se esconder. Então, se o concurrir for com caixa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a gente precisa equilibrar a nossa vida. Tudo que a gente está fazendo na vida, a gente precisa pensar e equilibrar, fazer certo, né? Fazer tudo certo. Não fazer uma coisa, né, sem que você não está preparando, né, para receber as consequências. Certo, gente? Então, é esse provérbio, né? Se o concurrir for com cachê, né? Se você sabe correr, né? Você precisa saber se esconder também. Você precisa saber se esconder. Essa aqui é literalmente, mas o sentido dessa frase, antes de a gente fazer uma ação, a gente precisa se preparar, né, para as consequências. Beleza, gente? Então, gente, foi um prazer imenso, né? Que a gente, né, que a gente começa, né, com nosso curso. Aí, né, dessa vez a gente vamos continuar, né? Eu peço para você de continuar ajudando o canal, né? E continuar compartilhando, né? Para que, né? Para que o canal continue, né? Continue crescendo e continue avançando. Beleza, gente? Vamos ficar por aqui. Até mais. Na ué. Bye, bye.